Pronto, gente, voltando aqui, certo, na aula. Agora a gente vai para outra aula, que é o módulo 3, que trata sobre os tipos de medicamentos. Então, assim, eu vou logo na atividade, e aí, de acordo com o que eu vou ver na atividade, vou destacando os pontos, tá? Então, na atividade do módulo 3, o que é que a gente tinha? Falando sobre os tipos de medicamentos. Foram 5 questões, e aí a primeira questão pede para dizer o que são os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e alopáticos. Vocês lembram que já teve essa aula, então eu vou só dizer o conceito mesmo desses medicamentos. Medicamentos fitoterápicos é aqueles que devem conter somente substâncias de origem vegetal como ingredientes ativos, mas desde que estes não se encontrem como compostos isolados, né, que é o processo de isolamento pode levar à redução ou perda da efetividade. Então isso a gente já viu, tá? Então, fitoterápicos é esses que só devem ter somente substâncias, só conter substâncias de origem vegetal como ingredientes ativos, certo? Medicamentos homeopáticos são aqueles que seguem os princípios da homeopatia, é aquele que tem o processo de dinamização que a gente viu, né? Um medicamento dinamizado em doses muito pequenas que a gente chama de doses infinitesimais. Pronto. Próximo conceito, medicamentos alopáticos. Apresentam como princípios ativos substâncias sintéticas ou semissintéticas ou ainda naturais, mas na forma de compostos isolados em associação ou não. Então, esse pode ter compostos isolados como em associação ou não. Esse vai passar pelaquela parte da industrialização mesmo, né? Da questão das substâncias sintéticas ou semissintéticas, tá? Então, a diferença desses 3 tipos de medicamentos. A questão seguinte é de marcar, né? Traz todo um contexto para a gente dizer. Então, vamos lá. A lei número 9.787 dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. De acordo com essa lei, o medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca, é denominado de. Então, gente, esse medicamento, esse item é o item A, um medicamento similar, que como ele já traz a questão, ele traz como fosse um medicamento de referência, traz as características de referência, só que esse medicamento que ele pede para a gente marcar na questão, ele é muito parecido com o de referência. O que vai mudar é justamente essa parte dos recipientes, prazo de validade, forma do produto, essas coisas assim. Mas deve ter a mesma via, a mesma forma, essas coisas todas, que já foi dito na questão. Então, é um medicamento similar. E até porque o que é que mata a charada da questão? Nome comercial ou marca. Então, a gente sabe que o medicamento genérico, ele não entraria. Porque o medicamento genérico, ele é indicado pelo princípio ativo, pelo fármaco. Então, ele não entra aqui como o equivalente a esse de referência. Então, o de referência aqui, né, como ele traz as características de referência que também podem... ele traz, de uma certa forma, as características do de referência também. Só que o que vai matar mesmo a charada é o nome comercial, a marca, porque quem traz isso é o medicamento similar, tá? Então, é o item A. A próxima questão vem pedindo para vocês procurarem em casa pelo menos 3 medicamentos, então isso aí era muito a critério individual, tá? Para vocês classificarem se era fitoterápico, homeopático, alopático, e se ele era alopático, informar se ele era genérico ou não genérico, ou seja, se ele era de referência ou similar. Então isso aí ficava muito a critério de vocês. A quarta questão também de marcar. Atualmente o mercado farmacêutico brasileiro dispõe de 3 tipos de medicamentos, os genéricos de referência e similares. Assinale a alternativa que apresenta a diferença entre os medicamentos similares e os genéricos. Então, é entre esses 2 medicamentos, tá? O medicamento similar é igual ao de referência? Não, isso aqui já mata logo de charada. E quando diz que o medicamento genérico é igual ao ético, nem tem esse tipo, né? O item certo mesmo dessa questão é o item E. Porque ele traz que o medicamento similar, ele é diferente, então todos os itens que vem dizendo que ele é igual ao genérico já é falso.
O B diz que ele difere do similar, visto que o medicamento genérico ele não passa pelos testes de bioequivalência. Errou, porque ele sim, é ele que passa pelos testes de bioequivalência. E o item D diz que ele difere, certo? Pois o medicamento similar deve ser uma cópia fiel do medicamento de referência. Já o genérico pode seguir o critério que a indústria farmacêutica definir. Isso não, né, gente? Aí imagina só, cada indústria farmacêutica define como vai ser feito o genérico. Não pode, até porque ele tem que passar tanto pelo teste de equivalência como também pelo teste de bioequivalência. Então, já descartaria. Então, o item certo é o E, que diz que o medicamento similar ele é diferente, sim, do genérico, pois o medicamento similar ele pode ter alterações nas suas características relativas ao tamanho e forma do produto, embalagem e rotulagem. E, além disso, o medicamento similar ele deve ser identificado pelo nome comercial e não pelo princípio ativo. Por isso que ele é diferente do genérico também, porque o genérico ele tem que ter o nome, ele é, né, indicado, ele é apresentado e feito, né, e ele é vendido, na verdade, era essa palavra, pelo nome do princípio ativo, pelo nome do fármaco, tá? Não pela marca comercial. A quinta questão, que também é de marcar, traz pra gente a lei, né, 9.787, 10 de fevereiro de 1999, e aí ele diz que nessa lei estabeleceram-se as bases legais para a implantação dos medicamentos genéricos no Brasil. Considerando a retrocitada legislação, assinale a alternativa correta. Então, vem pedindo para a gente, de acordo com os medicamentos genéricos e dessa lei, a gente assinalar o item correto, certo? O item correto dessa questão é o item C, que diz o quê? Que os medicamentos genéricos poderão ser inseridos no mercado farmacêutico após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade do medicamento de referência. E isso é verdade, certo, gente? O medicamento genérico, ele pode sim realmente ser inserido no mercado de trabalho, no comércio, no mercado farmacêutico, após a expiração do de referência, que é justamente quando a indústria, a empresa não quer mais estudar sobre aquele medicamento. E aí pode ser feito genérico a partir disso. Produto farmacêutico intercambiável significa equivalente terapêutico a um medicamento similar, comprovado, isso aí já não entra. A B diz que a prescrição no âmbito do SUS poderá ser realizada mediante nome comercial, cabendo a profissional farmacêutico realizar o intercâmbio. Não pode, né? E até porque o genérico e similar, eles não têm a intercambiabilidade, a gente já viu isso. Que o genérico ele é intercambiável somente com o de referência, e o de referência é intercambiável com o equivalente, que é o similar, ou com o genérico. E que o equivalente ele só é intercambiável com o equivalente só é intercambiável com o de referência, nem com ele mesmo é intercambiável, certo? E o item E diz que o medicamento diz que a bioequivalência indica a velocidade e a extensão. Isso não é. Isso aqui é justamente a biodisponibilidade, né? Não é a velocidade e extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, essas coisas não. Bioequivalência a gente viu que é como se fosse tipo um teste que é realizado com os medicamentos genéricos, né? Para ele realmente ser comprovado sua eficácia e ser processado e vendido comercialmente, tá? Então, eu só estou destacando os itens das questões, gente. Só dizendo que tá certo, que tá errado e mais ou menos o porquê. Porque se eu for realmente fazer tudo de novo, eu estaria ministrando a aula novamente. E isso vocês já têm, tá? A próxima aula, gente, é do módulo 4, que vem falar sobre as classes farmacológicas, tá? Essa atividade foi feita uma cruzadinha, tá? E foi feito uma atividade de correlação. E a terceira questão era justamente para vocês pesquisarem em casa, né? E aí realmente fica a critério de cada pessoa se tinha ou não os medicamentos em casa. Mas a cruzadinha eram 10, né? 10 itens. E aí eu vou só dizendo as respostas. A primeira diz, que eu já tinha colocado, era um exemplo de um fármaco que atua no sistema nervoso central, e aí a gente tem a fluoxetina. A segunda era indicados para transtornos epileptiformes, né, que são as epilepsias, convulsões. Então, a gente tem os anticonvulsivantes. A 3 diz que é o exemplo de fármaco para induzir o sono. Então, a gente tem o midazolam, certo? O 4 furosemida, é um exemplo de um fármaco dessa classe, que é o diurético.
A quinta diz, indicado para crises agudas de asma ou para o alívio de broncoespasmo. E aí a gente tem o salbutamol. O sexto auxiliam no processo de digestão do trato gastrointestinal. São os medicamentos digestivos, tá? A sétima, usado no tratamento do diabetes mellitus. A gente tem a metformina. Oitavo, exemplo de uma vitamina hidrossolúvel. A gente tem a piridoxina. O nono item, indicados para evitar gravidez, os anticoncepcionais. E a décima, exemplo de antifúngicos, a gente tem o cetoconazol, tá? A questão 2 é para a gente completar, correlacionar as colunas, e aí fica justamente nessa ordem, A, C, B, D, F, E, certo? Fica nessa ordem aí, que é justamente a cloroquina faz parte dessa classe farmacológica, são os antiparasitários. É um antiviral, a gente tem o oseltamivir. O C, nos casos de alergia, são prescritos para os pacientes. Aí a gente tem os antialérgicos. O D, tipo de classificação de medicamentos que tem como critério classificatório o efeito principal pelo qual eles são utilizados terapeuticamente. A gente tem as classes farmacológicas, que é o conceito das classes farmacológicas, né? De o que é classe farmacológica. O E, indicados para o tratamento de hipertensão arterial. Aí a gente tem o antihipertensivo. E o F é exemplo de fármaco para aliviar sintomas de resfriado, a gente tem o paracetamol. Então, é essa a correlação. A terceira questão, isso ia depender da existência do medicamento na casa de vocês. A atividade do módulo 6, eu acho que vocês lembram que trata sobre a dispensação de medicamentos, né? Só que aí foi dividida em duas partes, porque em uma aula eu trouxe a questão da lei que regula e tal, e na outra eu trouxe realmente essa parte da dispensação dos medicamentos, tá? Aí essa 4... Aí outra coisa, a organização da farmácia, né? Que é justamente o que vocês perceberam, que é o módulo 5. O módulo 5 é sobre a organização da farmácia, a atividade foi pedido um resumo, que aí a gente viu como é que tem que ser feito estruturalmente, como é que a farmácia tem que ser feita, né, a questão de pensar os ambientes que tem que ter nessa farmácia. Deixa eu ver o que mais. De uma forma geral, foi isso. E a atividade era um resumo que vocês tinham que me mandar, né, do que vocês tinham entendido da aula. Mas o módulo 5... era tratando disso, né, de como é que tinha que ser a infraestrutura física, a questão das condições de armazenamento, da organização e exposição dos produtos, recursos humanos, era tudo isso. E aí eu dividi, né, o 6, por exemplo, falava também da dispensação de medicamentos, do que era, e nessa parte do 5 e 6 vinha trazendo as leis, que eu acho que vocês lembram que foi feito várias atividades, na verdade as atividades estão incluídas nessas aulas, tá? Então vamos lá, atividade do módulo 6, o 5, como foi um resumo, eu vou passar. Dispensação de medicamentos. A primeira parte teve uma atividade, a segunda parte também foi um resumo, tá? Então, a primeira parte, a primeira aula do módulo 6, dispensação de medicamentos. Vamos lá para as questões. O que é dispensação de medicamentos? Então, primeiro ele traz o que é dispensação de medicamentos. É a prática pela qual o medicamento ele é entregue ao consumidor, juntamente com uma série de informações que vão garantir a utilização correta deste produto. E a dispensação ela é uma atividade que deve ser executada pelo farmacêutico com auxílio do balconista. Então, gente, não é somente o ato de entregar o medicamento, além disso, é a informação, são as orientações adequadas que vão, como é que eu posso dizer, vão orientar e vão dirigir para que aquele indivíduo, ele realmente tome de forma adequada e venha ter esse produto, né, venha ter realmente o efeito esperado e desejado. Então, não é somente o ato de entregar o medicamento, mas sim série de informações e orientações que vai estar sendo você como balconista juntamente com o farmacêutico, tá? A segunda questão vem várias sentenças para você dizer se é verdadeiro ou falso, e aí é justamente sobre a RDC 44 de 2009, né, que até eu vou trazer na próxima questão, que é que ela dispõe. Então, foi sobre essa lei que a gente discutiu nessa aula de dispensação. Então, ela traz, segundo o artigo 40 da RDC 44 de 2009, os produtos de dispensação e comercialização permitidos em farmácias e drogarias devem ser organizados somente em área de circulação comum. E aí, é verdadeiro ou falso? É falso, porque
esse artigo, ele traz que esses produtos de dispensação e comercialização, eles podem ser organizados em outras áreas também, não é somente na área de circulação, tá? E aí era só realmente ver o artigo 40 para estar tendo a certeza disso, que ele dispõe justamente dizendo que ele pode estar tanto em uma circulação restrita ou em circulação comum, não é somente na circulação comum. Próxima sentença, os medicamentos deverão permanecer em área de circulação comum? A gente sabe que é falso, porque eles têm que ficar justamente em área restrita só para o funcionário ter acesso. A próxima vem pedindo para o artigo 42, então era só ir lá no artigo 42 e ver. Diz que o estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito à informação e orientação quanto ao uso de medicamentos. E isso é verdadeiro, né? Ele tem que ter essas orientações e essas informações. Não faz parte da orientação aos clientes informações sobre as condições de conservação do produto? Gente, isso é falso. É óbvio que eu tenho que orientar. Olha, esse medicamento, ele, por mais que ele saiba, mais reforço, tem que ser depois de aberto, ele tem que ser colocado na geladeira ou não? Ou se é em quantos graus? Onde é que eu devo colocar? Não, tem que ser mantido em um local seco, arejado. Então, tudo isso é importante eu reforçar. Não é só entregar o medicamento. Próximo item. Segundo o artigo 45, não podem ser dispensados medicamentos cujas receitas ilegíveis ou que possam induzir ao erro ou confusão. Então, peraí, o item anterior, né, que não faz parte da orientação aos clientes, isso é falso, porque faz parte sim, né, como eu falei, tem que dar. E o último item diz que não podem ser dispensados medicamentos cujas receitas estejam assim, legíveis ou que apresentem alguma rasura, erro ou confusão, que induzam ao erro ou à confusão, né. Então, essa é verdadeira, certo? Não podem ser dispensados. Então, a sequência correta é FFV, FV, certo? A gente só tem duas verdadeiras, que é justamente a última e a antepenúltima, tá, gente? Próxima questão vem falando para dizer o que é que essa RDC 44/2009 dispõe. Ela dispõe sobre o quê? Justamente sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e da outras providências. Então, eu discuti nessa aula justamente os pontos principais dessa regulamentação, né, dessa RDC, que vai destacar sobre essas boas práticas, sobre dispensação, sobre comercialização, prestação de serviço, como é que tem que ser feito, o que é que tem que ser feito, certo? E traz também sobre os serviços que são prestados, né, dentro da farmácia, o que é que tem que ter. Então, a última questão é justamente isso. Quais são os parâmetros fisiológicos que podem ser observados na farmácia? Gente, a pressão arterial e a temperatura. Parâmetros fisiológicos, isso tem lá na aula, né? Quais são? É justamente a pressão arterial e a temperatura. Bioquímico é que entra a glicemia capilar. Só que é o que eu falei para vocês, que tinha saído uma medida provisória, que por enquanto não era para estar sendo feito isso dentro da farmácia, né, devido à pandemia, então estava meio que proibido por este tempo. E aí eu até falei que talvez retornasse logo após ou não. Mas aí também fica a critério de cada farmácia, não sei como cada farmácia está agindo, né? Mas que tem essa medida, tem. E aí, gente, a outra parte da dispensação de medicamentos foi justamente o resumo que eu pedi para vocês fazerem. Que nessa segunda parte eu trouxe novamente o conceito, a questão da receita, o que é que tem que estar sendo observado, né? A questão dos medicamentos de referência, genérico, como é que tem que ser dispensado, né, cada medicamento. Como é que a gente vai saber se é um de referência, um similar, se é um genérico. Então, isso eu trouxe na aula, que faz a segunda parte. A questão da qualidade no atendimento, o que é que tem que ter, né? O que é que o balconista tem que saber, quais são as informações que são cruciais para passar no momento da dispensação, que eu tenho que dizer para esse cliente. E a questão também dos medicamentos, né? Os que têm a tarja preta, né, os que tem ou os que não tem, que não são tarjados, entendeu? Então, tudo isso eu trouxe na aula, a segunda parte, que vocês fizeram um resumo e me mandaram, tá? Então, essa parte, a primeira parte da correção foi feita, a gente fez como foi até o módulo 6,
ter a parte de dispensação de medicamentos. Aí na próxima aula eu vou trazer para vocês a correção da atividade do módulo 7, do módulo 8, do módulo 9 e do módulo 10, tá? Um beijão para vocês, tudo de bom.